Boa noite, eu sou o Paulo Gazanel, estou coordenador de música da Faculdade Carlos Gomes e estamos aqui em mais um podcast da faculdade sobre temas variados dentro da música e hoje eu tenho o prazer de apresentar o músico, terapeuta, Sim. neurocientista, pedagogo Márcio Ciales. E por que eu quis trazer ele aqui hoje? Porque há uns 15 dias atrás ele fez uma palestra maravilhosa aqui na faculdade para os alunos, para interessados, para convidados. E o tema que ele vai falar para nós, o objeto que foi a palestra dele, eu considero de relevância e de uma importância ímpar nos dias atuais, nos tempos atuais, que a gente está reestruturando, todos nós, né, tanto a sociedade quanto o governo, reestruturando toda a nossa metodologia de ensino, e aqui no caso mais especificamente sobre música, e é por isso que ele veio aqui para falar sobre... Tecnologias, na verdade técnicas, né? Todas as ferramentas que nós utilizamos para a educação musical atual, né? Nos tempos atuais, considerando toda a problemática que nós temos, né? De comportamento pós-pandemia, da nova adolescência, né? Das novas gerações. E a gente precisa de técnicas diferentes, né, de abordagens diferentes para as mesmas coisas, com finalidades diferentes também. E dentro dessas 4 especialidades que você domina e domina com proficiência, você, logicamente, tem uma área de atuação bastante abrangente, né? Então, Sim, seria, acho que interessante para quem está assistindo a gente, para quem não te conhece, você certo. dar uma pincelada Claro, do que claro. você faz antes de a gente abordar diretamente o que a gente veio falar. Sim, sim. Veja bem, quando a gente fala em neurociências, né, a gente imagina alguma coisa muito maluca, né? Fica uma abordagem que parece científica demais, ao mesmo tempo, enfim, atual demais, porque hoje em dia todo mundo fala em neurônios, né? Até um tempo atrás era muito difícil, né, você incluir numa palestra, numa conversa, algo tão específico. Mas, ultimamente, nós temos evoluído bastante em relação às neurociências, principalmente neurociências aplicadas à educação, que é uma das minhas especialidades. Eu sou pedagogo. Na verdade, hoje eu atuo como pedagogo, como terapeuta. Eu tenho algumas especialidades em terapias. A principal é a psicanálise, né, que eu me apaixonei há muito tempo e venho exercendo, né, com bastante paixão. Mas a psicanálise, dentro de outras terapias, também a gente fala sobre a bioterapia, que as pessoas pouco sabem, e quando fazem algum Inclusive tipo eu. quando fazem algum tipo de pesquisa na internet, porque pesquisa da internet é a maior furada, né, que a pessoa pode entrar, porque ela vai cair em qualquer lugar e a primeira definição que ela encontrar, geralmente num site de pesquisa qualquer aí, né, que foi feito por qualquer pessoa, então vai chegar lá a definição de bioterapia de 150 anos atrás. E vai chegar onde? Nas sanguessugas, nos cortes. É como era a medicina antigamente, né? Que você fazia o corte na pele para sangrar e abaixar a pressão. Então vai acabar caindo nessa bioterapia de lá de trás. Mas na verdade a bioterapia acompanhou a ciência, porque na verdade ela é um reflexo da ciência. Nós tivemos vários precursores, vários estudos, mas ficou famoso com Howard Gardner. Nesse momento a gente começa a perceber que nessas inteligências nós temos coisas que o ser humano desponta e outras não. Então você tem alguém com uma inteligência sinestésica corporal absurda. É lá o pianista, por exemplo, que ele é virtuosíssimo em fazer as escalas, em fazer os acordes, tudo mais, mas às vezes falta alguma coisa e aí entra uma terapia, por exemplo, como a psicanálise, para entender como desenvolver melhor a sensibilidade ou resgatar algum tipo de sentimento, de uma emoção lá atrás, que talvez ele tenha pulado por um trauma. Então, veja como as coisas se entrelaçam. Hoje em dia, nós temos essa palestra, por exemplo, que foi dada na faculdade. Essa palestra eu priorizei por demonstrar que a música, ou melhor dizendo, a musicalização, enfim, ela não é o final da linha. Ela é o meio.
ela é a ferramenta para fazer com que a pessoa viva melhor. Então, se você pega uma criança e pede para ela brincar com o piano, ela não brinca, tem alguma coisa errada. Então, vamos ver o que está acontecendo. Ela tem medo por quê? Será que toda vez que ela vai pôr a mão em alguma coisa, a mãe e o pai falam, não, aí não. Não, você vai quebrar, cuidado que você vai quebrar. Se você quebrar, você vai apanhar. Será que não é por causa disso? Eu estava lembrando de um exemplo que você deu lá de como tinha a ver com o ritmo com o bebê, que você falou. Sim. O processo de musicalização, por exemplo, como citado nos livros da maioria dos pedagogos musicais, né, do século XX, incluindo a Violeta de Gainza, né? Violeta Ramsey de Gainza, que todo mundo em licenciatura. Sim, passa é nome obrigatório. É nome obrigatório. Ela fala a respeito do movimento, né, sinestésico da musicalização. Se você pega uma criança de 8 meses, pronto, né, já está parando sentadinha. 8 meses. Eu começo o período de musicalização infantil, se me permitirem, já na barriga da mãe. Já começa a musicalização a partir da gestante. Mas pensando em um período... Eu tenho uma nora grávida, depois você me dá mais Ótimo, claro, com certeza. Mas eu começo a musicalização infantil no berçário, nas escolas. Então, eu tenho alunos a partir de 6 meses de idade. Aí a pessoa fala assim, nossa, que loucura, como você vai dar aula para um bebê? Isso é absurdo, não existe isso. É claro que existe. No meu livro Introdução à Musicalização, que foi lançado agora, recentemente, 2019, se eu não me engano, foi o penúltimo livro agora lançado. Qual é o nome do livro? Introdução à Musicalização. Introdução à Musicalização, espero que daí eles escrevam aqui. Com certeza. Como é que chama aquele pedacinho atrás, que a gente está aqui em cima, eles estão vendendo ali embaixo? Nesse pedacinho, né? Espero que eles escrevam, tá, Isabela? Sim. Não precisa cortar isso, não. Não. Eu acho que o interessante qual é o nome? Introdução à Musicalização. Editora? É a editora Atma, que inclusive é uma editora que foi fundada através da minha empresa. Eu sempre me dediquei para o instituto, que era o Instituto Hering, né? Que até então o seu presidente, Alberto Bertolazzi, que era o então presidente, dono da Hering, fabricante de instrumentos musicais, ele veio a falecer, né? E agora o instituto está em reelaboração, provavelmente ele será lançado de uma outra forma agora pelos novos donos, inclusive a Carol Schreiber, né, da SHG Hering, teve aqui já no podcast. Sim. E é uma entrevista muito gostosa, né, com a Cristiane. Deve ter assistido. Com certeza. Mas, enfim... Pergunta. Pela internet, onde é que acha para comprar? O livro? É justamente isso que eu ia dizer. Como eu estou fazendo a divulgação da editora através da minha empresa, né, a minha empresa se chama Atma, que é Atendimento Terapêutico, Holístico, Musical e Artístico. Né? A Atma, ela tem ramificações. Entre uma das ramificações, nós fundamos a editora Atma, e para adquirir qualquer um dos 17 livros que eu tenho lançados, inclusive Introdução à Musicalização, pode entrar em contato direto pelo WhatsApp, que eu vou disponibilizar, pedir para que seja colocado em BG, para que as pessoas possam entrar em contato sem problema nenhum. Falar agora mesmo também. É 11, que é São Paulo, 95821 6788. 95821 6788. 95821 6788. Se eu conseguir memorizar, porque eles estão memorizados. Sem problemas. Então, o que eu estava dizendo justamente é, a criança... imagina a criança... Bom, já como gerou a polêmica... Voltando aos 8 meses. Como gerou a polêmica, vamos pensar. Polêmica não, né? O assunto, que é um assunto legal. Não, porque eu fico... Não é nem geralmente, curioso, porque se você... Depois tem que conversa, claro. Mas eu falei, tem uma nora gestante. Exato. Geralmente as pessoas falam, mas eu falei polêmica porque às vezes as pessoas dizem assim, é impossível você musicalizar um bebê. A boca ali, no chocalhinho, é a primeira coisa. A segunda coisa é fez um som. Opa, fez um som, e aí o que vai acontecer? Se ela chacoalhar de novo com a intenção de fazer som, nós temos uma ação de musicalização que é efetiva. Ela vai ficar para sempre, porque você causou o estímulo, ali você tem uma conexão neuronal, e nesse momento ele se perpetua. Então, a musicalização infantil, ela começa, sim, na barriga da mãe, porque a criança está
ativa, sentindo o que a mãe está sentindo, captando ali os nutrientes, a questão da circulação, o batimento do coração da mãe, tudo está interferindo. Então, se a mãe estiver vivenciando alguma coisa, pensando musicalmente falando, né, e que seja prazerosa ou não, a criança vai sentir. Então, o processo de musicalização começa ali. Eu vou dar um exemplo muito simples, que inclusive eu cito nesse meu livro. A minha filha hoje está com 22 anos. Ela é uma artista plástica, ela é pintora, já participou de diversas exposições, né? Qual é o nome dela? Lívia Hortêncio. Lívia Hortêncio. Exata, com H, né? E a Lívia, poxa vida, ela tem uma sensibilidade absurda. Ela também toca instrumentos de percussão, toca piano, violão, mas o negócio dela é as artes plásticas e especificamente a pintura. Ok. A Lívia, quando estava no 7º mês, ali mais ou menos, na gestação, na barriga da minha esposa, eu peguei ali um fone de ouvido bem grande, coloquei na barriga da minha esposa e coloquei o concerto em sol maior de flauta de Mozart. E aí, vai ouvir. Ouve, olha que gostoso, que bonito e tal. E a minha esposa falou, nossa, ela está mexendo de uma forma diferente. E aí nós percebemos ali naquele movimento e tal. Então houve um estímulo e não era volume muito alto. Para quem conhece esse concerto sabe que é super suave, é tranquilo. Ok, maravilha. Ela nasceu. Nasceu no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Pegamos ela, levamos para casa, quartinho todo arrumado. E na época, há 22 anos atrás, nós tínhamos aqueles toca-CDs portáteis. E eu coloquei o CD do concerto em sol maior. Quando ela entrou no quarto, ela ouviu a música que ela ouviu quando estava na barriga da minha esposa. E ela teve uma primeira infância maravilhosa, ela dormia praticamente a noite inteira, acordava para mamar de manhã e tal, ia o dia normal, ela era uma criança super calma, cresceu com uma sensibilidade absurda. Foi só por esse fato isolado? Não, é claro que não. Mas ajudou? Claro que ajudou. Isso é musicalização. Ah, mas a criança não aprendeu a tocar um instrumento na barriga da mãe. É claro que não. A ideia de musicalização não é só isso. A integração que nós temos com música, pensando na forma que nós temos de nos comunicar com a música, com o objeto musical, são 4 formas. É a apreciação, que é ouvir. Se você não ouve, você não consegue imitar. Você só consegue imitar aquilo que você ouve. Então é a apreciação. A interpretação, que é a arte de imitar, mas imitar segundo a sua poética. Cada um tem a sua poética, então eu vou imitar do meu jeito. O outro vai imitar a mesma música, mas vai imitar de outro jeito. Então você tem a interpretação, a composição, que é eu vou inventar, mas eu quero perpetuar, então eu vou escrever, vou gravar, para sempre fazer igual. E a improvisação, que é o brincar. E aí é que nós vamos para a criança com o chocalho. Aos 8 meses de idade, dá aí 6 meses que seja. Quando você achar melhor, dá o chocalhinho para a criança. Chacoalhou, ali começa o movimento da ação da musicalização. Eu não sei se está na sua especialidade ou não, mas ainda não mencionou. Encaixaria dentro dessa tua linha de trabalho musicoterapia? E se sim, de que forma? Ou, se você quiser, o que você acha da musicoterapia? Sim. Trabalho? Veja bem, quem trouxe o curso de musicoterapia para São Paulo, mais especificamente, no nível de graduação, foi uma grande amiga que eu respeito demais, gosto demais. Ela é fã do meu trabalho e eu sou fã do trabalho dela, que é a Maristela Smith. Ela me despertou. Estamos falando de que época? Nós estamos falando do começo dos anos 90. Tá. Ela me despertou, na verdade, do final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Ela me despertou o interesse pela musicoterapia. Desde antes do curso de musicoterapia, como graduação, vir para São Paulo, eu já era um estudioso de musicoterapia. Me fascinava, né? Então, dentro dos estudos, inclusive, que até eu já desenvolvia a respeito das terapias, né, pensando no behaviorismo, né, na terceira força, são linhas de pensamento diferentes dentro das terapias. Né? Mas se você pensar na musicoterapia como sendo uma terapia através da música, o que eu faço por ser
anterior à época do início dessa questão de graduação em musicoterapia. Então, eu sou um terapeuta que utiliza a música como instrumento. Então, basicamente, é a mesma Você coisa. faz musicoterapia. Só que a minha graduação, como a minha especialidade não é musicoterapia, e nós temos aí uma graduação em musicoterapia, então a gente pensa de uma seguinte forma. Como eu sou pedagogo e terapeuta, e eu sou músico, em determinado momento, foi mais especificamente no ano de 2004, coisa recente, 20 anos atrás, né? 19 anos atrás. Mas para mim é muito recente, né? Porque anterior a esse período eu já tinha passado por outras experiências, mas pensar, em 2004 para cá, a minha vida foi dedicada a crianças com deficiências. Em 2004 eu tive contato com o primeiro... Específica ou qualquer tipo de deficiência? Especificamente em 2004 a síndrome de Down. Na época, a febre, vamos dizer assim, né, dos diagnósticos de autismo não era tão grande. Agora ela é grande, né? Cresceu, as pessoas se questionam se cresceu o número de autistas ou se cresceu o número de diagnósticos. De informações, talvez. Porque a pessoa às vezes, né, tinha ali um sintoma, mas aquilo não era... Sintoma não, né? Uma característica, né? Mas não diagnosticava-se dessa forma. Então, se confunde um pouco em relação à questão numérica, justamente porque não se sabe se nessa época a incidência era menor ou maior por conta da falta de diagnóstico. Falta de identificação mesmo, né, desse diagnóstico. Então, vamos pensar assim. Se você, em 2004, pensar que era a incidência, para mim, de síndrome de Down, em 2005, 2006, começou, olha, o meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, meu filho tem uma coisa que ninguém sabe, meu filho tem isso, mas se desconfia daquilo, ele tem esse comportamento. Então, eu comecei a integrar um grupo de estudos para poder desenvolver, não o diagnóstico, mas características que fossem expressivamente ali apontadas em relatórios, para que os pais pudessem levar isso para o médico responsável. Esse grupo existe ainda? Existe e virou um instituto, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Som, o INEPS. Agora tudo faz sentido. Aquele logotipo que tem no apoio. INEPS, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Som. Tá. Imagino que tenha na internet. Opa, tem, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos repaginando Por que eu falo isso? Porque... Que possam encontrar, sim. é claro. Nós estamos repaginando todas as mídias sociais do INEPS, inclusive o site e tudo mais. Para que não tenha aquela frustração da pessoa entrar no site e falar esse site está sob construção, então nós tiramos o site do ar para fazer a reformulação e vamos voltar com ele para que ele possa estar disponível. Mas qual é a questão? 2004, Down. 2005, 2006 começou autismo e assim vai. Muitos deficientes físicos, né? Inclusive paralisia cerebral, que é muito comum também. Né? Pensando no contexto escolar, você encontra muito Down, autismo e paralisia cerebral. Né? Dentro desse espectro, vamos dizer assim, de deficiências, eu comecei a entender que as escolas não estavam preparadas para receber as crianças com deficiências. E não estão ainda hoje. Mas antes estava pior, porque tinha escola que não recebia a criança. Os pais iam e falavam assim, olha, minha criança está aqui. E aí a escola dizia, não, nós não somos escolas para deficientes. E nessa época ainda se usava o termo criança especial, que hoje em dia é criança deficiente. Então, aí o pai e a mãe chegavam... PCD, né? O pai e a mãe chegavam na escola e falavam assim, para onde eu vou? Você vai para uma escola de deficientes. E aquilo era o fim. Por quê? Porque a criança, o intuito era a inclusão. Dos pais, é claro, mas da escola não. Porque a escola não queria ser taxada de escola para deficientes. Olha que absurdo. E aí, fosse particular ou não? Na verdade, assim, nós estamos falando especificamente da escola do ensino privado, porque na escola estadual e municipal, nós temos a lei vigente e que ela tem um procedimento de cumprimento de lei que é um pouco mais acirrada. Estamos falando de escola privada, então. Nós estamos falando especificamente na rejeição de escolas privadas, que não queriam ser taxadas como escolas para crianças com deficiência. Mas, na verdade, neste momento, eu entro de uma forma mais incisiva quando, em 2008, a lei sancionada, 11.769, da volta da música nas escolas, ela precisou ser ambientada. Então, existia ali um hiato, né?
que ninguém precisava necessariamente cumprir a lei, que era para poder treinar, capacitar os professores. E nesse momento, por uma característica da lei, como nós tínhamos o presidente Lula na época e depois a presidente Dilma, nós tivemos uma observação na lei que qualquer pessoa, mesmo que não se tenha graduação, pudesse transferir o conteúdo musical. É diferente da aula de música. Porque o pedagogo, a pessoa que se forma em pedagogia, ela vai dar aula para quem? Educação básica, né? Que no caso aí, pensando em o que era o pré antigamente, né? E o Fundamental 1, que seria até o 5º ano escolar. Nesse momento, a professora, o professor, eles não são cientistas, não são geólogos, não são astrônomos, não são professores de inglês, eles são pedagogos. Mas eles transferem o conteúdo das outras coisas, inclusive de artes. Não há necessariamente um professor de artes do 1º ano ao 5º ano escolar. Então, eu tive que fazer a capacitação de milhares de professores pelo Brasil inteiro para entender como transferir o conteúdo musical. Porque, à primeira vista, eles falavam assim, como é que eu vou ensinar a flauta doce? Eu não sou músico. Eu não sei música, como é que eu vou ensinar a flauta doce? Então, olha, peraí, professor, abre o livro. Abriu, legal. Vamos ler a primeira página? Vamos ler a primeira página junto. Geralmente as capacitações por escola, então engloba aí 25, 30 professores, né, dependendo da escola, 25, 30 professores de uma vez. Então havia uma resistência. Então eles diziam assim, peraí, não, mas eu não quero nem ver, porque vai ser mais uma coisa para mim. Eu já dou aula disso, já dou aula daquilo, já tenho que tomar conta de criança que tem problema, que não sei o quê. Então, calma. Abriu? Legal. O que está escrito aí? Ah, porque aqui é só isso? É só isso. Vamos virar. E aqui? Ah, até que não é tão difícil. E aqui? Ah, entendi. É isso? Ah, então tudo bem. Nesse primeiro momento era o que a gente precisava. A função da escola, pensando na escola municipal, que seria a escola de educação infantil e do 1º ao 5º ano, ela não é uma escola de música. Ela nunca teve o compromisso e a função de formar músicos, mas ela tem o compromisso de passar os rudimentos daquilo que ela está apresentando naquele momento. Então, eu fiz parte desse processo. E aí, o que eu fiz? Incluí a criança com deficiência. Entendi. Foi aí que começou a despertar muito o meu interesse sobre o funcionamento do cérebro, por que essa criança tem esse problema, e aí a bioterapia me ajudou. Porque você imagina, o Dr. Aderbal Sabrá, que é detentor da 52ª cadeira da Academia Brasileira de Medicina, ou seja, não é qualquer um, ele conseguiu comprovar cientificamente para o mundo inteiro, em 2015, também foi ontem, que o autismo ele é potencializado, ou seja, as características do autismo seriam as estereotipias, né, o olhar ali, evitar o contato físico, a hipersensibilidade sonora, ou que seja luminosa. Tudo bem, ela era potencializada a partir de uma alergia alimentar. Então, ele foi, através dos estudos da vida inteira dele, ele falou, olha, não pode ingerir esse alimento porque ele é inflamatório, não pode esse. Por quê? Porque o cerebelo, esse rabichinho que a gente tem aqui no cérebro, aqui atrás, na nuca, ele inflamava quando os autistas que ele estava estudando há anos e anos ingeriam determinados alimentos. Então ele chegou aonde? No leite e derivados, no glúten, nas frutas cítricas, por exemplo. E aí a gente começa a se aprofundar mais e percebe que a hiperatividade, quando você pega a criança e ela está aqui, daqui a pouco ela está ali, ela subiu no telhado, ela voltou, corta o corante, tudo que tem corante. Chiclete, pirulito, doce. Sabe onde tem corante, por exemplo? No presunto. No peito de peru, no peito de frango, ali tem corante, porque aquilo não é cor-de-rosinha. Aquilo só é cor-de-rosinha porque tem o corante. Na salsicha, então, onde tem corante, você corta, a criança começa a reduzir. Aí ela deixa de ser hiperativa, porque ela tem ali uma questão orgânica que é influenciada diretamente por conta da alimentação. Entende a bioterapia atuando na criança com deficiência? Agora você imagina, uma criança que tem deficiência cognitiva, a mãe e o pai chegam assim, olha, eu quero que ele toque piano.
Ah, você quer, ótimo. Aí eu ponho a criança balança, a criança chacoalha. Peraí, primeiro vamos tratar isso. O músico, ele pode diagnosticar, ele pode identificar, ele pode ajudar a medicina, o médico que está acompanhando essa criança. Ele pode. Se ele tiver consciência disso, ele vai alertar a mãe e o pai. Mãe, pai, veja esse estudo. Veja isso aqui. Não é ele que está dizendo, ele não é médico, mas ele pode apontar. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, claro. A gente falou da Gaines, né, da Violeta Gaines. Sim. Muita gente pode estar pensando, puxa vida, mas no curso que eu fiz, se falou muito sobre, você cita isso na tua palestra, sobre aqueles pedagogos famosos, mas que já estão na história, né? Emily Jacques Dalcroze, Edgar Willems. Dalcroze, Willems e etc e tal. Certo. Se consegue utilizar o pensamento e a metodologia deles nessa atualização que você está fazendo estudo? Porque, na verdade, onde que eu estou agora? Eu faço inúmeras palestras pelo Brasil em instituições privadas, públicas e tudo mais. Eu fui, durante muitos anos, o palestrante oficial da APAE. Né? Mesmo? E em relação à questão da musicalização, por conta do instituto que eu mencionei. Então, eu vou até o lugar, falo a respeito dos problemas, todo mundo se identifica. E aí nós começamos a identificar soluções. Dentro das soluções, nós temos o ensino das artes e entre todos. Se nós pegarmos o ensino das artes, especialmente a música, você chega no que eu acho que é a pessoa principal aí disso tudo, que é o Emily Jacques Dalcroze, onde ele fala a respeito do movimento aliado à produção sonora. Né, o que vem primeiro, como é que faz? Ele revolucionou a dança. Você vê, um pedagogo musical revolucionou, reinventou a dança, o balé, a dança, enfim, contemporânea, pensando no século XX. E todos são terapeutas, né? Então, na verdade, se a gente for pegar a linha de pensamento do Emily Jacques Dalcroze, o pedagogo é sensacional. E pensando nas abordagens dele, a gente encontra muita coisa similar, por exemplo, ao Jean Piaget, né? Que, pensando na pedagogia. Então, agora vamos lá. Eu, dentro dessas instituições, eu dou várias exemplificações para que eles possam, os professores, os diretores, enfim, diretores pedagógicos, entendam de que forma que eu posso ajudar a criança. Não interessa se ela tem uma deficiência cognitiva ou física, ou se ela é neurotípica, ou seja, normal, né? Como a gente tem que dar uma legenda, né? Então, a neurotípica é aquela criança que não aponta nenhum tipo de deficiência. E se você pega uma criança neurotípica ou não, e aí você quer que ela construa a inteligência, você precisa entender os processos da inteligência. Não adianta você passar o conteúdo e falar, tá aí, se você não pegou é porque você não consegue. Não, eu tenho que entender de que forma que cada criança absorve aquilo. Então nós fragmentamos, dividimos, melhor dizendo, setorizamos as crianças em 4 tipos de comportamentos específicos. Dentro desses quadrantes, nós começamos a identificar qual é o conteúdo que pode ser passado para esse quadrante, depois para esse, para que possa ser feito um rodízio, e todos eles saibam a mesma coisa, porém com abordagens, ensino, né, transmissão de conteúdo diferentes, levando em consideração como o estado da criança, Ou como seja, que ela está. Apesar da formação de qualquer professor, ele sempre vai ter que utilizar o estudo constante para ele... deixa eu mudar a forma que eu ia falar. Ele domina uma metodologia, aquilo que ele aprendeu na faculdade, aquilo que ele vai tendo experiência. Não quer dizer que ele vai usar isso exatamente da mesma forma com os públicos que ele atende. Ele vai ter que adaptar de acordo com o estudo de cada público que ele faz. Ele poderia utilizar da mesma forma se ele encontrasse um semelhante, que fosse semelhante, quase idêntico. Que é muito difícil, é a loteria. Eu tenho um aluno e eu quero ensinar para ele. Bom, já começa errado quando você tem um ensino dentro do Fundamental 1, por exemplo, que você tem uma sala que vai de 25 a 50 alunos. Né? Então, como é que eu vou ensinar todo mundo por igual? Que se cada um absorve de um jeito diferente. Aí eu tenho que achar uma média? Eu tenho que fazer uma coisa de um jeito, usar uma técnica que todo mundo aprenda? Não, eu tenho que, primeiro momento, entender como é que é a minha sala.
Então eu vou fazer brincadeiras, jogos, dar atividades e eu vou fazendo as minhas anotações. Ah, não, Márcio, eu só dou aula para uma pessoa de cada vez. Sem problemas. Então vamos lá, vamos pegar uma pessoa. Faça brincadeiras, jogos, passe atividades, veja como é que é, faça suas anotações. Entendeu como é que funciona? Nossa, entendi. Essa pessoa tem essa característica, ela pensa desse jeito, ela tem os mantras negativos que são muito comuns em todo mundo, né? Ah, esse instrumento não é para mim, eu escolhi errado, isso não vai ser para mim nessa encarnação, só na próxima vida. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso, isso é muito difícil. Todos esses mantras negativos, eles devem ser anotados e eliminados um a um. Mais uma vez eu digo, o professor de música, ele não é um terapeuta, ele não é um médico, mas ele pode ter a sua sensibilidade aguçada para ele entender melhor em que momento ele está ali participando da vida do aluno. Quando ele identifica esse momento, ele fala, poxa, nesse momento ele é uma criança. Nesse momento ele é um adolescente, nesse momento ele é uma pessoa com muita idade, ele está com 98 anos. Eu preciso entender, eu não vou passar o mesmo conteúdo do mesmo jeito. Então, quando o professor está sendo formado, ele vai passando pelos assuntos e vai absorvendo do jeito dele. Ele é um músico, ele já toca piano, nossa, que maravilha, toca lindamente, ele toca do jeito dele. E ele entende as músicas do jeito dele. Quando ele vai lecionar, ele vai transferir o conteúdo, não é o conteúdo do Emile Jacques Dalcroze, não é do Shinichi Suzuki, não é do Zoltan Kodaly. Ele vai transferir o conteúdo que está nele, que ele metabolizou. Ele ouviu, ele viu, sentiu, ouviu, tudo que está no entorno e engoliu isso. Ele vai transmitir a experiência dele. É claro, ele é produto dele, porque ele é um intérprete de tudo aquilo que ele passou. Então, na verdade, ele engoliu tudo isso a vida inteira, ele metabolizou, ele digeriu e agora ele está devolvendo. E de que forma ele vai devolver? Como um resumo do resumo do resumo com a poética dele. Aí a essência se perde um pouco. Então, vamos dizer assim, você falou, o músico ele não é terapeuta, mas se for ajuda, porque você é. Se eu dissesse que nem a psicologia, a psicanálise seria, na minha opinião, uma matéria, uma disciplina obrigatória nas escolas, eu talvez seria tido como louco. Imagina, aí todo mundo ia achar que é psicanalista, aí todo mundo ia achar que é terapeuta. Se a criança soubesse o que é um comportamento melancólico, o que é um comportamento colérico, o que é um comportamento fleumático, o que é um comportamento sanguíneo, está na palestra. Depois você dá uma explicação rápida. Claro, se ele soubesse esses comportamentos, ele conseguiria se enquadrar os outros. Eu tenho um colégio que eu dou aula, que eu gosto muito de dar aula lá, aqui no Brás, em São Paulo, e eu tenho cerca de uns 200 alunos lá nessa escola. E uma das minhas atividades no ano passado, eu sou professor lá de teatro e de música, né? E eu leciono para o integral, para crianças que estão no integral. Uma das abordagens que nós fizemos foi quem é você? O que você gosta? Qual é o comportamento que você tem? Você chora muito? Você é muito alegre? Você fala muito alto, você fala muito baixo? Você não fala, você fala muito... Então, assim, essa brincadeira foi de reconhecimento de todos, né? Reconhecimento mútuo, para a gente utilizar no teatro. E nós começamos, lógico, de uma maneira super saudável, não pejorativa, não fazendo bullying, mas nós começamos a imitar as características do outro. E as características boas. E aí eles tinham que me imitar. E quando eles me imitaram, cada um pegou um trejeito diferente meu. Um pegou quando eu faço cócega no aluno, o outro pegou quando eu dou bronca, o outro pegou quando... Porque cada um absorve o mundo de forma diferente. Então, quando você entende que o mundo é diferente, quando você entende que as pessoas são diferentes, você deixa de exigir do outro que ele seja como você. Os relacionamentos que nós temos hoje, eu faço muita terapia de casal, os relacionamentos que nós temos hoje, a principal questão é, eu quero que o meu marido, eu quero que a minha esposa faça isso que eu acho que é certo. Eu não respeito a diferença, eu quero que seja igual a mim. Tem até um desenho muito legal, que é uma animação, né? Muito, acho que meio estilo da Pantera Cor-de-Rosa, né?
E aí eles falam assim, o rapaz quer sair com uma moça e ele vê que ela tem um defeito, que ela fica descabelada. Aí ele sai com outra moça fala demais. Sai com a outra come demais. E aí ele chega no computador dos anos 70, que era aquele computador gigante, né, que parecia uma máquina, né, que cabia dentro de um quarto inteiro. Perdido no E espaço. e aí estava escrito assim, aqui você vai sair a pessoa ideal para você. E aí saiu uma folha, a foto dele. Narcisismo absurdo, né? Então ele quer que ela seja igual, ela quer que ele seja igual. E os iguais não se encaixam. Eu preciso de um positivo e um negativo, eu preciso de um ar e um terra, eu preciso de um côncavo e um convexo. Senão não funciona. E eu não estou falando de sexo, eu não estou falando de homem e mulher, estou falando de pessoa para pessoa. Numa equipe de trabalho, por que às vezes uma equipe de trabalho não consegue evoluir? Porque busca pessoas iguais. Eu quero todos os líderes, coloca todo mundo, todo líder. Coloca 11 Neymar jogando. Coloca 11 Ronaldo Fenômeno lá na época Coloca... Você não tem goleiro. Você não tem zagueiro. Eu sou péssimo em futebol. Mas você não tem função. Coloca um líder no RH e coloca um líder nas vendas. Vocês vão brigar até a morte. Então, existe aí uma necessidade de uma educação psicológica, sim, psicanalítica, por que não? Desde a infância. Como o músico, ele pode ser um terapeuta? Puxa, seria maravilhoso. Se um músico pudesse fazer lá um curso de... Se ele é um professor, né? De pedagogia, por exemplo, é o mínimo, né? Além dele ser um professor de música, poxa, eu vou dar aula numa escola. Seria muito legal fazer uma pós em pedagogia, por que não? Psicopedagogia, neurociências, pós em psicanálise. Olha que legal isso. Eu tive uma entrevistada aqui que fez licenciatura e pedagogia. É maravilhoso. Porque você pega a visão daquilo que você não está na música, está na pedagogia. E outra, o pedagogo não sabe dar aula. O pedagogo vai aprender a dar aula. Por isso que é muito importante quem é que você coloca na tua vida como referência para você crescer profissionalmente. Se você é um músico que quer crescer na questão acadêmica, então você vai fazer cursos e mais cursos de especialização e tudo mais, todos eles mirando na questão acadêmica. Se você quer ser um concertista, você vai estudar 12 horas por dia, não sei. Você vai fazer N exercícios, você vai pegar N técnicas, porque o negócio é ser concertista. Se você quer ser um músico, eu quero tocar em bar. Adoro fazer piano bar, tocar jazz ali, enquanto as pessoas estão comendo no coco bambu. Não podia falar, desculpa. Enquanto está comendo no restaurante. E aí o cara está lá tocando maravilhosamente bem. Ele precisa ver o que ele quer e se dedicar. Se ele ama dar aula, ele tem que entender que a pessoa que ele está dando aula é o receptáculo de tudo aquilo que ele está passando. Por isso a minha principal tarefa hoje, dentro dessas palestras que eu viajo o Brasil, graças a Deus, e que todo mundo está recebendo isso desde 2009, né, com muita satisfação, né? Para você ter ideia, os 300 mil educadores, né, servidores públicos da educação do Estado de São Paulo, eles receberam durante anos o meu conteúdo. A partir de 2013, mais especificamente, o meu conteúdo de reciclagem, para entender melhor algumas questões de música, para poder passar conteúdo. Então, essas palestras, como eu disse, essa minha função agora, essa minha missão, é justamente de dizer, olha, a música é um meio, a música é um instrumento, é uma ferramenta para você fazer com que a pessoa se sinta melhor. Para que a pessoa, essa é a meta. E se você consegue entender que essa é a meta, todas as suas especializações, pós-mestrado, doutorado, estudos, leituras, eles vão girar em torno disso. Então, vamos colocar assim, para alguém que faz licenciatura em música, ou seja, tenha se formado em licenciatura em música, participar de palestras e treinamentos como esse que você faz, você considera... a palavra não é considera. Ele está tendo um complemento importante que ele não vai encontrar em lugar nenhum. Ele pode até encontrar o complemento dentro das disciplinas que ele já tem na graduação. Tá. Porém, quando alguém chega... Você fez um estudo muito específico. Claro, sobre isso, mas quando... Né? Exato. Quando alguém chega de uma forma paralela à grade de disciplinas da graduação e faz, dentro desse paralelo, ele faz uma abordagem que ajuda a crescer aquele assunto, ele pode puxar essas pontas para um outro lado que ele nem imaginou.
e despertar o interesse para outras questões que estão ali, às vezes numa frase, às vezes num texto, às vezes num vídeo, às vezes numa conversa com o professor. E ela passa direto, mas se ela é vista, por exemplo, a nossa palestra durou 2 horas, né? Era para durar um pouco menos de 1 hora, nós avançamos porque os alunos começaram a fazer perguntas, começaram a se interessar por outras questões, trazer outras questões. Isso é muito bom, é o compartilhamento. Aliás, quem quiser ver a palestra dele, óbvio que eu não vou saber exatamente o link agora, não está, mas está na página da faculdade. Ela foi, você lembra a data? Foi dia 28, 29 de março. 28 e 29 de março. Isso. Essa palestra excelente, sobre o que a gente mencionou muito aqui. E além de, se alguém quiser achar você através da gente, claro que a gente faz, mas, pô, eu quero fazer um curso com esse cara, pô, eu quero fazer uma palestra. Sim. Ele te acha pelo número que deu? Acha, e eu vou dizer assim, olha, quando eu falo a respeito dessas palestras, as pessoas às vezes acham assim, eu não quero nem ver quanto é essa palestra, porque deve ser muito cara. Eu não estou vendendo nenhum produto. Eu já tive momentos complicados da minha vida em que eu me comprometi comigo mesmo em ser útil para a sociedade. Então eu visto a necessidade do lugar que precisa. Márcio, eu tenho uma escola que tem 10 alunos de música, mas eu quero trabalhar com criança com deficiência, eu quero fazer com que os meus professores entendam melhor dessa questão comportamental, mental, psíquica, para que ela entenda melhor o aluno. Eu quero fazer isso. Não vai ser uma palestra que eu vou cobrar um rim. Ao mesmo tempo, para as grandes empresas que nós sabemos que nós temos, nós pedimos apoio. Por quê? Porque os pequenos precisam da ajuda dos maiores. Então, quando nós fazemos uma palestra em uma instituição um pouco mais abastada, o que nós pedimos não é uma remuneração maior, mas nós pedimos um auxílio para que esse auxílio chegue aos menores e a gente consiga ajudar desde de pessoas que estão ligadas à música a pessoas que precisam de assistência nas ruas. Por exemplo, o INEPS, que eu disse no Instituto, nós damos apoio, nós ajudamos causas como distribuição de alimentos para moradores de rua, distribuição de cesta básica para famílias com necessidades, como começou dentro da pandemia, pessoas que não tinham o que comer, formadas, tinham um emprego estável, mas não tiveram como mais continuar a sua profissão por conta da pandemia. Nós temos atendimentos gratuitos para crianças com deficiências físicas e cognitivas. Esses atendimentos gratuitos acontecem para a criança e para as famílias. Entendi. Então, tudo que a gente faz é com um bom senso muito grande. Então, nós temos aí as palestras, que você pode entrar em contato pelo próprio WhatsApp, que a gente já passou, e pode ser colocado de novo, se for o caso, mas pode entrar em contato pelo WhatsApp e dizer, olha, eu faço parte de tal escola, instituição, empresa, ou então eu sou um profissional liberal, como é que eu faço? Nós temos hoje um convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Todos os servidores públicos do Estado de São Paulo podem fazer cursos com a Atma, que é a minha empresa, ou através do Instituto, com valores irrisórios. Por exemplo, quem é servidor público que está assistindo? Exatamente. Olha, nós demos um curso agora de férias, em janeiro. Esse curso, eu vou te falar, não existe curso igual, não é porque eu acho que é melhor. Não existe o curso. O curso que nós estamos dando é único. O curso custou R$ 39,90. Nossa! Ele não chegou a R$ 40. Então, a palestra, o curso, o treinamento, a capacitação. Nós tivemos aí uma renovação da Lei 11.769, ou melhor dizendo, a Lei de Diretrizes Básicas 9394, ela foi revista em relação à questão da música, das artes, em 2016. E foi inclusa nesse momento teatro, música e dança obrigatório da educação básica até o ensino médio. Tanto é que o caderno da prefeitura fala exatamente sobre isso, que é professor de artes. Exatamente. Né? Exatamente. Porque a Tayara Ivoni, que foi uma professora que nós entrevistamos aqui, ela falou exatamente disso também. E quando a lei foi revista, em 2016, deu-se não como da primeira vez, que foi de 2009 para 2011, a capacitação. Eles deram 5 anos ao invés de 3. 2016... entrou em vigência. 17, 18, 19, 20, 21. O que aconteceu em 2021? Pandemia. Acabou. Então agora nós retomamos.
crianças estão na escola de novo, legal, professores precisam de capacitação. Se você tem uma escola, ou melhor dizendo, se você tem um filho, uma filha, que está numa escola particular, por exemplo, tá? E não tem aula de música. Não tem aula de música, só tem que se pagar a mais. Não tem aula de teatro, só tem que se pagar a mais. Não tem aula de dança, só tem que pagar a mais. A escola está fora da lei. Você pode muito bem dizer assim, diretor, diretora, como vai, tudo bem? Eu sou o pai, mãe do fulano, da ciclana. E lei de 2016, 9394, a lei é 9394, mais especificamente, onde se altera a questão de artes. É obrigatório o ensino de teatro, música e dança da educação básica, que seria, por exemplo, o pré, enfim, até o ensino médio. Até o 3º ano do ensino médio. Então não é só até o 5º? Não tem aquela coisa, eu posso escolher se eu quero. Não, tá é aí, obrigatório. Quem tem aula particular, tem filho em escola particular. E você que é professor, você que é professora, pode fazer o teu currículo e bater na porta da escola. Olá, tudo bem? Vim aqui apresentar meu currículo. Nós já temos professor de... Peraí um pouquinho, só para saber. Eu sou músico, sou musicista. Eu estou aqui para dar aula de música em cumprimento da lei 9394, com atualização em 2016. Vocês sabiam disso? Não. Pronto, você está prestando um serviço para o teu bairro, para a tua cidade, para a tua profissão. E se você não sabe disso, ótimo. Então vamos fazer uma palestra na tua cidade, para que as escolas, os pais, todo mundo saiba, e a gente pode entender melhor os novos parâmetros, né? Que antes a gente tinha o Parâmetro Curricular Nacional, agora sim a gente tem o BNCC, entender os parâmetros do BNCC, entender o que é que a criança precisa saber e como o professor pode lecionar aquilo. Então essa visão que eu tenho, holística, dentro das neurociências, dentro da pedagogia, dentro da música, né, como instrumentista que sou, e dentro da psicanálise, a gente junta isso e faz com que a coisa aconteça de um jeito um pouco melhor. Como o assunto não pode durar até amanhã, né, porque eu sei que a gente já está com um horário bem avançado. Deve ter gente aí com o feijão queimando. Mas, na verdade, a gente tem aí aqueles 4 comportamentos que eu disse, né, dentro da palestra, e que podem ser estudados dentro dos cursos que nós damos, para fazer com que a pessoa, o profissional, né, o pedagogo, não precisa necessariamente ser músico, não precisa necessariamente ter terminado a sua graduação, pode ter ingressado agora. Acabou de ingressar, eu quero ingressar. Eu quero entrar na faculdade Carlos Gomes, eu quero fazer o curso de música. Você pode fazer o curso. Porque os cursos que nós damos são cursos livres. Existem cursos profissionalizantes também. Mas a graduação você vai ter na Faculdade Carlos Gomes. Os cursos de extensão, cursos complementares, você pode fazer independentemente de ter a tua formação ou não. Então, você já tem o número de telefone, sabe onde achar. Nós temos aqui na faculdade um calendário de atividades com o Márcio. Vai ficar disponibilizado para vocês em breve no site da faculdade. Nós estamos trabalhando com eles. Ele não sabe, mas posteriormente ele pode ter até frequentar aqui com mais frequência diariamente, mas isso é um assunto para outra hora. Mas essa história que ele falou da lei da música, acho muito importante que vocês tenham anotado. Muita gente, eu tenho certeza, que não sabia. E mais do que isso, eu já sou formado, mas então tem que continuar estudando? Sim, tem que continuar estudando, vai buscando. Ele tem 4 especialidades, não quer dizer que você tem que ser 4, mas lembra que a gente fala sempre aqui, a gente sempre tem que estar de olho no que o mercado está precisando, e não a gente não escolhe o que o mercado vai querer, é ele que escolhe o que a gente tem que dar para ele, tá bom? Só uma observação, você iria em um médico que se formou nos anos 80, e depois disso, com louvores, ótimo, maravilha, uma ótima instituição, mas depois disso ele nunca mais fez nenhuma atualização? Você iria num médico desse? Eu não iria num músico que não estuda, que não iria querer ter aula com um músico que não sabe o que está acontecendo. E tem muito profissional que ainda fica tateando por aí, né? Que eu falo que é o tateando. E não sai do eu falo tatear, né? Que já está ainda 50 anos atrasado. Exatamente. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito honrado você estar aqui. Eu que agradeço. Foi uma das melhores palestras que nós tivemos. A gente vai continuar essa conversa aqui ou em outro momento. Eu quero agradecer especificamente ao Dr. Renato, a Prisciane,
e também a instituição, né, a Faculdade Carlos Gomes, na sua pessoa. Muito obrigado. E eu não estaria aqui nesse papo tão bom contigo se não fosse o pessoal da SHG Hering, que nos apresentou, que nos intermediou, e que nós pudemos, inclusive, apresentar os instrumentos da SHG para os alunos de graduação. Sim. E nós sabemos que a Hering está dando um apoio tão grande, né, tão legal, está fazendo 100 anos agora, né, uma empresa centenária. Então, se não fosse eles, nós não estaremos aqui conversando. Não estaremos mesmo. E eu sou muito grato a todos vocês por estarem aqui com a gente, por me ouvir, por a gente se conhecer, e não vai faltar oportunidade para a gente poder conversar, mesmo que seja por vídeo. Claro. E corre lá, porque senão a torta vai queimar. Paga o forno lá. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado.